Acorda aí que você está sendo roubado e você não está percebendo. E é esse o papo que eu quero bater com você hoje, para a gente falar um pouco mais sobre dinheiro, mas não da maneira convencional que todo mundo fala. Não quero usar esse vídeo aqui para falar para você poupar, que vai vir dicas financeiras maravilhosas, até porque esse não é o foco do canal. Eu quero te mostrar um pouco da verdade que nunca realmente te ensinaram. E na verdade é muito difícil eu ver qualquer educador financeiro se aprofundando em temas sobre o dinheiro em si. Mas o grande ponto é que nós estamos sendo roubados todo dia. Todo dia de uma maneira diferente. E por isso que eu listei as 3 formas mais comuns que nós brasileiros somos roubados diariamente, nós nem percebemos isso, seja pelo Estado, seja pelos grandes bancões que temos aí, que dominam o mercado. Eu falo, o sistema é podre. E ainda bem que nós temos hoje uma alternativa para tudo isso. Mas antes de qualquer coisa, se você já é um holder, deixa o like aqui no canal, porque você já sabe que o conteúdo é maravilhoso. Se você ainda não é inscrito no canal, fica tranquilo, não precisa deixar o like agora, assiste o vídeo, se você gostar, se inscreva no canal e participe da nossa comunidade. Fechou? Vamos ao primeiro ponto, como as pessoas te roubam todo dia. Todo santo dia tem pessoas sendo roubadas exatamente por algo que em silêncio navega diariamente pelo nosso Brasil. A falsa segurança da poupança. E eu não estou falando somente na poupança, a caderneta de poupança. Eu estou falando também do ato de poupar. Por décadas, a educação financeira do Brasil foi muito simples. Você pega seu dinheiro e coloca na poupança. Depois, essa receita mudou um pouco. Você pega seu dinheiro e coloca no Tesouro Direto. Antes, até parecia muito seguro. Mas a armadilha está sempre batendo à sua porta. O grande ponto é que esses produtos financeiros oferecidos por assessores de investimentos ou até seu gerente do banco, ou você também acabando consumindo isso é o que aparece toda hora pra gente, né? E hoje o nosso investimento mais básico e mais seguro que temos aqui no Brasil está por volta de 14%. Então é muito simples você olhar esse 14% e falar, cara, ele é maravilhoso, o resultado é lindo. Mas no final, essa conta é muito difícil de ser fechada. Até porque esse 14% vai estar ali no 0 a 0 na inflação. A poupança não vou nem falar tanto, né? Porque a poupança ela simplesmente vai te deixar no negativo. Né? O Tesouro Direto ainda vai permanecer pelo menos no 0 a 0. Mas mesmo assim, você fica no 0 a 0 com a falsa sensação de estar ganhando dinheiro. E essa falsa sensação de estar ganhando dinheiro e ficando no 0 a 0 é a maneira mais simples de alguém te roubar no dia a dia. Por quê? Porque você tem essa ilusão de estar ganhando dinheiro, mas no final, seu dinheiro está cada dia valendo menos. Enquanto isso, o governo e até os próprios bancos, nesses tipos de investimentos, acabam atrelando ao CDI e emprestam o seu dinheiro para fazer qualquer outra coisa. Então, no final, nós temos um grande sistema usando o seu dinheiro para fazer mais coisas e ganhar mais dinheiro. Isso tudo se deve à inflação. E a inflação ela vem mascarada de diversas maneiras no nosso dia a dia. E para nós brasileiros, isso é muito recente. Como assim, Isaac? Recente. O nosso histórico com a inflação ela é muito recente. O real, por exemplo, tem 30 anos. É uma moeda nova. Foi criada em 1994. E antes disso, o Brasil teve 7 moedas diferentes num período de 40 anos. Todas elas foram destruídas pela inflação. Nossos pais, avós, todos eles viveram essa experiência de sair do trabalho, receber o dinheiro 2 vezes por dia, correr no supermercado para comprar qualquer coisa porque os preços poderiam aumentar a qualquer momento. Essa foi uma época de hiperinflação aqui no Brasil, como alguns dos nossos vizinhos como a Argentina e Venezuela acabaram de presenciar. Mas nós também presenciamos isso e não faz muito tempo. E por isso que eu falo que é uma questão muito cultural que a gente precisa aprender e acordar um pouco em relação a isso. Porque nós nunca fomos ensinados a poupar. Nós nunca fomos ensinados a investir. Nós nunca fomos ensinados a pensar o dinheiro como ele deve ser usado, porque nós só fomos ensinados a simplesmente pegar ele e gastar. Estava reparando em alguns comportamentos nossos, né, de nós brasileiros recentemente, e eu sempre ouvi muito, tipo, vamos fazer a compra do mês, né, no mercado. Aí eu fui falar, cara, por que isso? E eu fui ver, por exemplo, que a compra do mês era algo muito comum exatamente por conta da hiperinflação. Você tinha que comprar as coisas no momento que você tinha dinheiro, porque o risco desse produto aumentar de preço com o passar do tempo era muito alto. Esses são os tipos de comportamentos do nosso dia a dia que ainda são reflexos desse momento do passado. Num passado não tão distante, vale lembrar sempre. Mas aí quando o plano real chega, o governo fala de maneira muito tranquila que você pode guardar seu dinheiro na poupança. Não tem nenhum problema de você guardar ele na poupança, do mesmo jeito que hoje não tem nenhum problema você usar o Tesouro Direto. Mas o que não foi falado e comunicado também abertamente naquela época
foi quando a poupança começou a não bater a inflação. E os nossos pais e nossos avós naquela época, por conta do viés da familiaridade, de ouvir isso do governo, de ouvir isso no jornal, de ouvir isso em todo lugar, nem percebeu o que estava acontecendo. Mas hoje, você tem informação. E se você está aqui nesse vídeo é porque você, de verdade, entendeu que você precisa de uma outra alternativa para, por exemplo, poupar o seu dinheiro. Interessante, né? Um simples ato de poupar é muito mais difícil e muito mais complexo aqui no Brasil por conta de todos esses detalhes. Chega a ser até loucura que você não pode simplesmente ter a sua profissão e ganhar seu dinheiro, você tem que quase que virar um economista, entender a fundo sobre dinheiro para simplesmente sobreviver no nosso país. O ato de poupar, que deveria estar te beneficiando, pode estar te roubando silenciosamente. Mas deixa eu ir mais a fundo nessa conversa. Vamos ao segundo ponto, que é o comportamento do crédito. Isso daí é talvez um dos maiores roubos silenciosos que nós temos aqui no Brasil e você não percebe. Eu aprendi uma coisa com o passar do tempo, que basicamente crédito e financiamento é quase que uma antecipação de sonho. Pensa comigo de maneira bem rápida. Por que você financia ou parcela alguma coisa? Porque você quer comprar aquilo e normalmente você não tem o dinheiro. Isaac, mas eu tenho dinheiro. Então esse momento eu não estou falando com você que tem dinheiro e é educado financeiramente, pensa financeiramente na saúde do seu dinheiro e da sua família. Estou falando exatamente com as pessoas que não têm dinheiro e mesmo assim falam, preciso comprar aquilo. Então eu vou parcelar 12 vezes sem juros. E, gente, eu não estou falando de comida, tá? Não estou falando de necessidades básicas. Estou falando de carro, estou falando de casa, estou falando de produtos caros que normalmente você está querendo muito, você sonha com aquilo, mas aquilo é inacessível para você. E aí que entra financiamento e crédito. E esses dois produtos acabam te roubando e muito de maneira silenciosa. Porque do dia para a noite você recebe um SMS assim, você tem 20 mil aprovados. E você fala, nossa, eu tenho 20 mil aprovados? E aí você recebe 2 salários mínimos. Parece até uma mágica, mas é uma grande armadilha isso. E você utilizar financiamento e crédito para adiantar seus sonhos, seus objetivos, pode ser algo muito, mas muito perigoso. E aí, por a gente ter um histórico, como a gente falou, de falta dessa base de educação financeira e sobre dinheiro, e até da história mesmo do nosso país, nós acabamos adotando isso como se fosse a coisa mais comum do universo. O juros médio aqui no Brasil está em 7% ao mês e mais ou menos 130% ao ano. Se você pensar que em um ano, se você pegar qualquer financiamento ou qualquer crédito e não pagar, pensa que esse número vai se multiplicar ainda muito mais. Esse é o juros para você que está pagando, tá? Pensa a insanidade disso. E aí você pensa, isso daí é uma ajuda, eu não tenho dinheiro. Cara, isso não é uma ajuda, porque depois você tem que pagar essa dívida. E esse pagamento de dívida vira uma grande bola de neve ao longo da sua vida. E eu vivi muito esses momentos com minha mãe, que não tinha uma educação financeira, mas queria conquistar algumas coisas e às vezes, por muitas vezes, precisava de algum nível de crédito para a gente comprar simplesmente comida. E eu via minha mãe pegando empréstimo sobre empréstimo sobre empréstimo para pagar isso. O banco, seja ele estatal ou privado, ele não tem nenhum interesse em te prestar o dinheiro e te ver muito bem. Ele quer te ver preso, porque só assim ele ganha dinheiro. Tem uma pesquisa que em 2023 o brasileiro médio já devia 40% da sua renda mensal. Pensa que assim que o salário cai, 40% já ia para as dívidas. E para o brasileiro já está difícil viver. Imagina com 40% a menos. A sensação que eu tenho nesse segundo tópico é exatamente de não se aproveitar, já que as pessoas não entendem, vamos dando corda para elas se enforcarem. De verdade, normalmente essas pessoas estão buscando liberdade, o que encontra é exatamente a prisão das dívidas. E para mim essa é a segunda forma que as pessoas mais são roubadas diariamente sem nem perceber. Lembrando, não estou falando de coisas básicas, não estou falando de necessidade, usar créditos e empréstimos para necessidade, porque é algo que não entra nesse ponto de discussão. Eu estou falando especificamente de compras e bens materiais. Não distorcem o que eu estou falando. E o último, e não menos importante, o imposto disfarçado. E ele é tão disfarçado que é disfarçado de inflação. Porque, por exemplo, se a gente pega um cenário de uma empresa, ou até de uma pessoa, você que está aí, se você ganha R$2.000 e gasta R$4.000 todo mês, não vai demorar muito para que você quebre e ninguém mais te empreste dinheiro e você vai começar a ter diversos problemas na sua vida por conta disso. Se isso acontece com o governo, ele tem uma coisa que ele pode fazer diferente de você, que é simplesmente sentar e chorar num canto. Ele imprime mais dinheiro. Só que ele continua aumentando os impostos e continua arrecadando milhões, bilhões, trilhões de reais em impostos. E esses impostos estão em todos os lugares. Tá quando você recebe o seu salário, tá quando você gasta esse dinheiro.
tá quando você compra alguma coisa, tá no momento que você pega seu carro, tá também no momento que você coloca gasolina nele, tá também no momento que você entra na sua casa. Se você olhar de maneira bem prática, nada que você está comprando realmente é seu. Você sempre tem que pagar algum imposto, além de pagar, por exemplo, anualmente certos impostos. Você é todo dia roubado no supermercado sem uma arma e sem um ladrão. E a gente aprendeu somente a aceitar isso. E o que a gente vai vendo é cada vez a qualidade de vida diminuindo, porque o custo de vida vai aumentando mais rápido que o seu salário aumenta, ou qualquer investimento que você faça aumenta. E isso vai virando uma grande dor de cabeça na sua vida. Porque parece que você nunca está chegando lá, você parece que nunca está pronto, você parece que nunca consegue aproveitar a sua vida. Porque você está sempre se enrolando na corda que te deram. Como eu disse, não importa se é uma estatal ou uma estrutura privada. Todas elas estão te ferrando. E você precisa meio que acordar urgentemente. Porque isso vai continuar. E a história, cara, história repetida diversas vezes. Eu fiz uma live, tá aqui o card aqui em cima, depois você pode assistir, que eu contei anos, séculos de história exatamente desse padrão se repetindo. Se você quiser saber mais, ficar mais imerso e entender isso, para que você consiga reprogramar seu cérebro voltado para o seu dinheiro, eu recomendo que você assista. Eu comecei a reprogramar meu cérebro quando eu tinha ali meus 18 ou 19 anos. Como eu comecei a entender um pouco mais como as coisas funcionavam e eu corria atrás imensamente de não ficar nesse ciclo. E se você quer fugir de todo esse sistema que te rouba todo dia, cara, agora nós temos algumas alternativas para isso. Então, por exemplo, quando eu falei de poupança, hoje você pode tranquilamente poupar em Bitcoin. Quando eu falei de crédito, dá tranquilamente para você pegar créditos mais acessíveis, por exemplo, no mercado de DeFi descentralizado, pagando ali 5% ao ano, de uma maneira muito mais segura e sem dor de cabeça. E você consegue se proteger da inflação usando moedas fortes e gerando renda em moedas fortes. Então, todos esses problemas que eu apresentei para você, hoje já tem algumas soluções que dá para você fazer isso. E se você quer entender um pouco mais, tem uma live, tem uma masterclass também, que eu vou deixar aqui na descrição, que você pode entender um pouco mais sobre isso e começar a repensar sua relação com dinheiro. Combinado? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado em alguma coisa e tenha te adicionado alguma coisa. E se você chegou até o final, se você não for inscrito, se inscreva. Se você gostou, deixa aquele like. Ajuda muita gente. Fechou? Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.